orar agora por você, orar pela sua família. Vamos dar início então. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento que estamos aqui agora, ó Pai, com o objetivo de ensinarmos a Tua palavra, de ensinarmos, ó Pai, ó Deus, o Teu Evangelho, que o Teu Espírito Santo, ele possa, ó Deus, nos ensinar, ó Deus, nos educar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Rogamos a Ti agora por todas as famílias, por todos aqueles, ó Pai, alunos agora da ETEP, que nesse momento, Senhor, disponibilizam esse tempo para poder, ó Deus, aprender de Ti, Senhor. Que, ó Deus, seja uma noite de aprendizado, uma noite realmente, ó Deus, abençoada, e que nós possamos então assim, ó Deus, aprender uma porção mais aqui da Tua palavra. Esta é minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, pessoal, eu vou partir aqui do princípio, né, aqui do momento em que o pastor Tom ele parou na última aula. Então, a última aula ele mostrou ali um quadrinho para vocês falando da Ordo Salutis. Então, ele mostrou a Ordo Salutis para vocês. Importante falar da Ordo Salutis porque, na verdade, a gente tem aqui uma visão mais interessante daquilo que nós queremos tratar com vocês, então, nessa noite. Então, partindo aqui desse ponto, partindo desse momento, nós temos aqui eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, perseverança, glorificação. Onde está o tema união com Cristo? Então, nós vamos tratar aqui a união com Cristo, nós vamos falar sobre esse tema tão importante para a teologia reformada, como nós analisamos esse ponto, como nós pensamos a respeito dele, ou seja, e todas as suas interferências nas demais doutrinas também, tá? Porque aqui nós estamos falando de um momento muito importante, de um ponto inicial, e a forma como esse ponto ele começa, então, a interferir nos demais, como, por exemplo, a questão da justificação, da conversão, da regeneração. Aliás, a conversão, né, o chamado, por exemplo, que é um tema que nós vamos tratar um pouco mais à frente, quando falarmos, então, do chamado, da pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho a todos, e por fim, nessa noite, pretendo ainda falar aqui com vocês a respeito, então, do chamado eficaz, da vocação eficaz. Mas vamos começar aqui com a união com Cristo. Então, esse é o nosso ponto de partida, é o nosso ponto inicial aqui, falar sobre, então, a união com Cristo. O texto que nós usamos aqui inicialmente é o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 4, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então nós temos aqui um texto muito importante, pegando aqui um ponto que, inclusive, nesse texto, tá, em todo o contexto aqui, nós não temos apenas o ponto inicial do qual nós queremos tratar, mas também temos aqui a temática da predestinação, da eleição, que serão importantes dentro desse contexto. Então, falar aqui sobre união com Cristo. Pego aqui um dos autores importantes, do qual eu uso aqui, que é o Anthony Huckman. Ele comenta essa passagem dizendo o seguinte: para a nossa presente discussão, o mais importante a palavra mais importante na passagem é nele, que do grego vem o em autu. Então aprendemos no verso 3 que essa palavra ela diz respeito a Cristo. Então bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Então, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Bom, o tema aqui ele continua então dizendo, né, o Huckman falando que a união com Cristo ela começa com a decisão pré-temporal
de Deus para salvar o seu povo em e por meio de Jesus Cristo. Além disso, essa união ela é baseada na obra redentora, historicamente operada por Cristo em favor do seu povo. Passamos então a ver o quê? A ver a união com Cristo tendo duas raízes na eleição divina, como eu falei aqui anteriormente, tá? Então, na sua base, na obra redentora de Cristo, e em seu estabelecimento real com o seu povo no tempo. Então, a gente já começa a perceber aqui que quando estamos falando sobre a união com Cristo, nós estamos falando então numa decisão pré-temporal, nós estamos falando já de uma decisão tomada no conselho de Deus, lá na eternidade, a respeito do seu povo, a respeito então já da salvação. Esse autor ele continua, né, o Anthony Huckman, falando o seguinte: não somos salvos até que sejamos feitos um com Cristo e permanecemos salvos apenas porque permanecemos em união com Cristo. Ou seja, somos salvos porque estamos em Cristo, porque estamos em união com Cristo, porque Cristo nos uniu a Ele. Ok? O autor ele continua dizendo então que a união entre Cristo e o seu povo ela foi planejada lá na eternidade, na soberana decisão temporal pela qual Deus nos selecionou para sermos sua propriedade. A união com Cristo não é algo adaptado à nossa salvação. Esse aqui é um ponto importante, porque para muitos, quando nós falamos a respeito da queda de Adão e Eva, parece que Deus foi pego de surpresa. Agora eles pecaram. Isso não é verdade. Deus não foi pego de surpresa. E quando nós falamos então dessa questão da união com Cristo, dessa decisão, é uma decisão já planejada desde a eternidade. Então a nossa salvação, ela já existe desde o início, mesmo nos planos de Deus, como comenta então aqui o Herman Bavinck. Ele costumava dizer, né, Cristo nunca deve ser visto à parte do seu povo, nem seu povo à parte de Cristo. Então, o fato de que fomos escolhidos em Cristo desde a eternidade é o ponto básico da teologia geral. É apenas por causa da nossa pré-determinada união com Cristo, desde antes da criação do mundo, que todas as bênçãos, e aqui um outro ponto muito importante para todos nós, então, partindo então da união com Cristo, tá? Todas as bênçãos da salvação, finalmente, então elas chegaram até nós. Então, lá no princípio, olha aqui que ponto importante. Esse ponto aqui, ele é fundamental dentro da teologia reformada. Então, lá no princípio, todo mérito humano foi o quê? Excluído. Então, a Deus seja toda a glória. Então, nós entendemos que quando nós estamos pensando, estudando, refletindo sobre a união com Cristo, nós estamos trazendo, então, essa verdade para nós, lembrando que toda a salvação ela está em Cristo Jesus. Fora de Cristo não há salvação. E isso foi decidido desde a eternidade. Então, união com Cristo, como diz o John Murray, ele escreveu, né, é a verdade central de toda a doutrina da salvação. Então, pegando aqui a partir da união com Cristo e levando em consideração agora toda a continuidade desse processo, nós vamos ver um pouco mais à frente, a união com Cristo, ela é a verdade central. Não é simplesmente uma fase, esse aqui é outro ponto importante, tá? Não é apenas uma fase da aplicação da redenção, ela fundamenta cada passo, que eu acabei de falar, né? Fundamenta cada passo da aplicação da redenção. João Calvino, aqui um ponto muito interessante, porque esse ponto aqui ele é citado basicamente em toda a literatura reformada, quando fala-se do tema união com Cristo, abre aspas aqui, precisamos entender que enquanto Cristo permanecer fora de nós e nós estivermos separados dele, tudo que ele sofreu e fez pela salvação da raça humana permanece inútil e sem valor para nós. Tudo que Cristo possui é nada para nós até que cresçamos num só corpo
com ele. Então aqui nós já pegamos aqui Calvino falando a respeito então da união com Cristo. O Berkhoff, ele diz o seguinte: todas as bênçãos da aliança da graça derivam dele, em sua qualidade de mediador da aliança. Então, mesmo a primeira bênção da graça salvadora de Deus que recebemos já pressupõe uma união com a pessoa do mediador, Cristo Jesus. Então, ele ainda continua dizendo: toda bênção espiritual que os crentes recebem fluem de Cristo para eles. Então, é importante dizer isso. Não há, de novo, tá? Estou sendo aqui redundante, mas não há salvação fora de Cristo. A salvação, ela toma como princípio a pessoa de Cristo desde a eternidade, no momento em que a Trindade Santa, ela toma o seu conselho e entende, então, a forma como, então, o seu povo ele deve ser salvo. E a salvação, ela vem, então, por meio de Cristo Jesus. Tem um texto que eu uso aqui, do Joe Beck e o Mark Jones. Na verdade, é um comentário a respeito da teologia puritana, e nesse texto, neste livro, eles citam vários autores puritanos e o modo como eles discutiram, a forma como eles debateram as várias doutrinas cristãs. E claro, união com Cristo não ficou fora, pelo contrário. Então nós vamos ver lá atrás os puritanos também debatendo, discutindo a questão sobre a união com Cristo. E o Bake, assim como o Mark Jones, eles destacam aqui algo muito importante dentro dessa doutrina. Eles vão dizer o seguinte: na avaliação de vários teólogos puritanos importantes, a união com Cristo e não a justificação pela fé, olha só, vamos prestar bem atenção agora aqui nesse ponto, olha só. Na avaliação de vários teólogos puritanos importantes, a união com Cristo e não a justificação pela fé é a principal bênção que o cristão recebe de Deus. Então, a união do crente com Cristo capacita-o a receber todos os benefícios da obra de Cristo, inclusive, aí olha só, inclusive a justificação, a adoção e a santificação. Em outras palavras, ter Cristo é ter todos eles. Então, princípio básico. O que a doutrina da união com Cristo ela está trazendo aqui para nós? O que ela está nos mostrando? O que ela está nos revelando? O fato primordial da doutrina da salvação: estar em Cristo ou estar fora de Cristo. Então, estar em Cristo, união com Cristo, tá? Capacita-o, então, a receber todos os outros benefícios da obra salvífica, ou seja, justificação, adoção, santificação. Então, ter Cristo é ter todos eles. Ponto importante que eu vou tratar, inclusive um pouco mais à frente, quando falarmos então da pregação do Evangelho a todos, esse aqui é um ponto importante, porque partimos então da união com Cristo, e aí passamos então a entender a importância da pregação do Evangelho, do anunciar o Evangelho, e de procurar entender essa distinção que há entre a vocação eficaz e o chamado geral. Então nós precisamos entender isso e começamos a entender isso a partir dessa base, ou seja, entendendo a união com Cristo. Para John Owen, a união com Cristo é o princípio e a medida de todos os prazeres e expectativas espirituais. Olha só que interessante. Eles estão citando aqui um outro autor, né, o Thomas Goodwin, ele faz um outro comentário: estar em Cristo e unido com ele é a constituição essencial de um cristão. Então, quando nós pensamos no cristão, quando nós estamos pensando no indivíduo salvo por Cristo, nós estamos pensando em alguém que está essencialmente ligado a Cristo, que está unido a Cristo Jesus e que, consequentemente, receberá, então, ou recebe, né, as bênçãos decorrentes deste princípio, dessa salvação. Base bíblica, então, da nossa união com Cristo.
Então, quando nós voltamos lá para o Anthony Huckman, ele faz o seguinte comentário. Ele fala que no Novo Testamento, ele descreve essa surpreendente verdade de duas maneiras. A primeira delas, algumas vezes, os autores do Novo Testamento ensinam que os crentes estão em Cristo. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O texto, carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, algumas vezes, os autores, eles ensinam que os crentes estão em Cristo. Noutras vezes, porém, os escritores do Novo Testamento dizem que Cristo está em nós. Por exemplo, Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20. Paulo diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, aqui nesse texto, nós vemos, então, falando Cristo, que Cristo está em nós. Ok? Esse autor, ele vai, então, trabalhar a questão da nossa base, ou seja, da união com Cristo. A união com Cristo tem sua base na obra redentora. Deus Pai apresentou ao Filho um povo a ser redimido do pecado. E o Filho, né, veio à Terra para levar a termo a obra redentora em favor do seu povo. Não podemos pensar na obra redentora de Cristo a parte da união com Cristo e o seu povo, que foi planejada e decretada desde a eternidade. Então, a obra salvadora de Cristo, portanto, ela foi feita por seu povo, povo de sua propriedade, um povo que lhe pertence no tempo e na eternidade. Temos que ver, então, essa obra como a base meritória para a união com Cristo. Aqui é outro ponto importante, né? Porque nós estamos falando sobre os méritos de Cristo. Nós não estamos falando dos nossos méritos, nós não estamos falando daquilo que fazemos, aquilo que poderíamos fazer, porque, como vamos ver mais adiante, não há nada que o homem faça, ou que o homem possa realizar para que ele tenha, então, a salvação. A salvação, ela está em Cristo Jesus, a salvação é centrada na pessoa de Cristo Jesus. Então, o Berkhof, ele destaca, então, 4 pontos importantes nesse tema. São eles: primeiro, a união federal de Cristo com aqueles que o Pai lhe deu no conselho da redenção. Então, lá no conselho de paz, Berkhof comentando, Cristo se incumbiu voluntariamente de ser a cabeça e o penhor dos eleitos, destinados a constituir a nova humanidade e, como tal, a estabelecer a justiça desta diante de Deus, cumprindo a pena pelo seu pecado e prestando perfeita obediência à lei e assim garantindo o seu direito à vida eterna. Então, nessa aliança eterna, o pecado do seu povo foi imputado a Cristo e a sua justiça foi imputada a eles. De novo, então nós vemos aqui o conceito de união com Cristo. Então, a partir então da união federal. Nesse ponto, então, num segundo momento, Berkhof então vai falar o seguinte: a união de vida estabelecida idealmente no conselho da redenção. Então, no caso do primeiro Adão, não havia apenas uma união federal, mas também uma união natural e orgânica entre ele e os seus descendentes. Então havia aqui o quê? Um laço de vida comum entre ele e toda a sua progenie. E isso gerou a possibilidade de que as bênçãos da aliança das obras também se efetivasse, poderiam passar a todo o organismo da humanidade de maneira orgânica. Chegou-se então a uma situação um tanto similar no caso do último Adão, ou seja, como a cabeça representativa da aliança da redenção. Então nós temos aqui em Cristo Jesus a união de vida estabelecida no conselho da redenção. Terceiro, e aí Berkhof continua, né? Idealmente, este corpo, que é a igreja, já estava formado na aliança da redenção, e isto em Cristo, isto com Cristo.
E esta união possibilitou, então, que todas as bênçãos merecidas por Cristo pudessem ser passadas de maneira orgânica para aqueles que ele representou, então. Então, o que nós temos? Primeiro Adão, então, representatividade. A partir da queda do primeiro homem, todos pecaram com Adão. Isso possibilitou, é isso que o Berkhoff está dizendo então aqui. O que isso possibilitou? Possibilitou também que, através do segundo Adão, também todas as bênçãos decorrentes da vida, da salvação, também pudessem ser transferidas para o seu povo, também de maneira orgânica, ou seja, para aqueles que Cristo representou. Aqui um ponto muito importante, se nós formos lá para a carta de Hebreus, capítulo 2 e o versículo 13, nós vamos ter o seguinte. Hebreus 2,13, ele diz assim: e outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou, e os seus filhos que Deus me deu. Então, estou aqui e os filhos. Então, nós vemos aqui não somente a pessoa de Cristo, mas também o seu povo unido aqui. Terceiro ponto que o Berkhoff, então, destaca aqui, a união devida, realizada objetivamente em Cristo. Então, em virtude da união legal ou representativa, estabelecida na aliança da redenção, Cristo se encarnou como substituto de seu povo para merecer todas as bênçãos da salvação para eles. Voltamos de novo a esse conceito, o merecimento. Então, os méritos são de Cristo. Os méritos estão na obra de Cristo, naquilo que Cristo Jesus ele fez, naquilo que Jesus Cristo ele produziu, naquilo que Jesus Cristo ele então concedeu ao seu povo. Então, o mérito não é de nenhum homem, não é de nenhuma pessoa, mas o mérito está em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. E a partir de Cristo Jesus, o cabeça, então, ele transfere então todas essas bênçãos para o seu povo, para os seus escolhidos. A igreja toda, então, ela estava incluída nele como cabeça. Então, no sentido objetivo, ela foi crucificada com Cristo, morreu com ele, nele ressurgiu dos mortos e foi levada a sentar-se com ele nos lugares celestiais. Então, todas as bênçãos da graça salvadora estão prontas para a igreja em Cristo. Olha que maravilhoso. Quando nós estamos pensando, então, na salvação, nós não estamos pensando, então, somente em algo lá, futuro, quando, então, estivermos na eternidade com Cristo, não. A salvação é algo que tem início lá na eternidade, que ela está presente em nós hoje, porque Cristo continua agindo hoje, ele está agindo por meio dos seus eleitos, por meio dos seus escolhidos, por meio da igreja que propaga o seu evangelho, que dá testemunho, que é luz do mundo, que é sal da terra, e onde, olha só que interessante, em cada cristão é possível hoje, então, o cristão que testemunha Cristo, o cristão que está vivendo esta vida em Cristo Jesus, ele então comunica a verdade do Evangelho, ele comunica Cristo hoje ao mundo, porque ele hoje está unido a Cristo Jesus. Então, todas as bênçãos da graça salvadora estão prontas para a igreja em Cristo. O homem não lhes pode acrescentar absolutamente nada, não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa pensar, vou frequentar a igreja, vou participar de todos os cultos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque fazendo isso, então eu obtenho a minha salvação. Você pode fazer tudo isso e ainda assim mesmo, se não estiver em Cristo Jesus, não há salvação. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas Senhor, naquele dia, olha, nós fizemos esses milagres, naquele dia nós falamos outras línguas, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Então, a salvação, ela tem como princípio primordial estar em Cristo ou não. Estar em Cristo
diz respeito, então, fala que sou salvo. Não estar em Cristo é não ter a salvação. Ok? Então o homem, eu não posso acrescentar nada, ninguém pode acrescentar nada, ninguém pode fazer absolutamente nada pela sua própria salvação. Então a salvação ela vem de Cristo Jesus. E agora só esperam a sua aplicação subjetiva, aqui outro conceito muito importante, tá? Então a aplicação subjetiva pela operação do Espírito Santo. Então, a qual é também merecida por Cristo e tem a garantia da progressiva realização no curso da história. Então, no momento então que somos chamados de forma eficaz, e vamos falar disso mais à frente, tá? O Espírito Santo ele já está agindo em nós, ele já está nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e nos conduzindo às verdades centrais do Evangelho, a verdade primordiais do Evangelho, já está nos ensinando, já está nos educando para que sejamos, então, de fato, cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Quarto ponto, então, aqui, que é destacado pelo Berkhoff. Então, a união de vida realizada subjetivamente pela operação do Espírito Santo, que é o que começamos a falar há pouco. Então, a obra de Cristo, ela não estava terminada quando ele mereceu a salvação para o seu povo e obteve posse real das bênçãos da salvação. No conselho da redenção, ele se encarregou de dar ao seu povo posse de todas as bênçãos. E ele o faz através da operação do Espírito Santo, que recebe de Cristo todas as coisas e nos dá. Quando nós pensamos, então, nessa união com Cristo, estamos pensando exatamente nessa questão que é chamada também, que é devidamente colocada também como união mística. Então nós estamos pensando aqui, nós estamos também destacando aqui outro ponto importante, que é o fato de que o Espírito Santo, ele está agindo, ele está nos dando todas as coisas, ele está nos ensinando, ele está nos educando em todas as coisas para a glória de Deus Pai. Ok? O Huckman, né, então, dito aí os 4 pontos destacados pelo Luiz Berkhoff, então nós chegamos aqui num outro ponto importante aqui, que é o ponto essencial aqui também destacado pelo Anthony Huckman. A relação entre união com Cristo e o papel do Espírito Santo em nossa salvação é óbvia. Só por meio do Espírito Santo podemos nos tornar um com Cristo, olha só que maravilhoso, e pode Cristo então viver em nosso coração. Então, nós somos unidos a Cristo, a salvação ela está centrada em Cristo e Cristo ele deixou bem claro que voltando para o Pai, ele não nos deixaria né, órfãos, mas enviaria então o Consolador, o Espírito Santo, para que nós então pudéssemos viver da forma capacitados a viver da forma como Ele quer que vivamos, então, internalizando, então, em nossos corações, nas nossas próprias vidas, nas nossas atitudes, no nosso modo de ser, no nosso modo de viver, principalmente o cristianismo, é que, então, percebemos, então, a ação do Espírito Santo, a oração que realizamos, a oração que estamos fazendo diariamente, ela é movida pelo Espírito Santo. A forma como temos a compreensão das Escrituras é o Espírito Santo quem abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos então entender essas verdades. Então Berkhoff vai dizer, subjetivamente, a união entre Cristo e os crentes, ela é efetuada pelo Espírito Santo de maneira misteriosa e sobrenatural, razão pela qual ela é geralmente denominada união mística ou união mística, como falei agora há pouco para vocês. Alguma pergunta até agora? Tem uma pergunta. Assim, pode falar aí. Vamos lá, Paulo Sérgio. Justificados e unidos a Cristo, como o pecado ainda faz parte do cristão? Espera aí, deixa eu ver se eu peguei aqui a pergunta. A questão dos justificados. Justificados e unidos com Cristo, como o pecado ainda faz parte do cristão?
Então, essa é uma excelente pergunta. Desculpa, quem fez a pergunta mesmo? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Então, Paulo Sérgio fez aqui uma pergunta excepcional. Então, Cristo me escolheu desde a eternidade, fui unido a Cristo, sou unido a Cristo, justificado, e agora a operação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, aí é onde a gente entra com o ponto da ação diária mesmo, do agir de Deus sobre as nossas vidas. Então, de novo, voltamos aqui a centrar, né, o centro é Cristo Jesus. Os méritos são de Cristo Jesus, não são de nenhum homem. Nenhum homem pode salvar-se a si mesmo. Os méritos são de Cristo Jesus. A justificação, que também ela é imputada, então, aos cristãos, ela é imputada por causa dos méritos de Cristo e não fora de Cristo. Então, sou unido a Cristo, fui justificado, mas a pergunta é, continuo pecando, continuo realizando coisas que não são agradáveis a Deus. Muito bem, então entra dentro desse processo de salvação o processo chamado santificação. Então, assim, Cristo continua agindo em nós diariamente, nos transformando de glória em glória, até que sejamos, então, aperfeiçoados. Por isso que, lá no início, quando eu mostrei, se puder voltar ali, que estamos muitos slides aí distante. Então, aqui, ó, nós temos aqui a Ordo Salutis. Então, nós temos aqui, na Ordo Salutis, a união com Cristo, a eleição, o chamado, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção, santificação. Aí entra um outro conceito que talvez seja muito importante também para responder essa questão, que é a perseverança dos santos e, por fim, a glorificação. Então, nesse momento, tá? Eu fui unido com Cristo, verdade. Justificado, verdade também. Mas é verdade também que eu continuo vivendo ainda sob a possibilidade de pecar todos os dias, todos os momentos. Nós podemos pecar, sim. E o Espírito Santo, ele está agindo em nossas vidas, a fim de que possamos, então, sermos transformados na medida em que então somos transformados até chegarmos à estatura de Cristo Jesus, ok? Por isso que nós falamos então de Ordo Salutis, ou seja, uma ordem aqui dentro desse processo da salvação. Tá? Não é que fui unido a Cristo, aconteceu a justificação, inclusive isso é uma doutrina errada do passado, que inclusive foi muito ensinada, né? Uma vez que o cristão ele é salvo, ele não peca mais. Não, estamos sujeitos ao pecado, podemos pecar, mas hoje a ação do Espírito Santo de Deus nos transformando e nos conduzindo a Cristo Jesus todos os dias. Não sei se eu respondi, eu ainda deixei ele com dúvida. Ok? Então, se ele ainda tiver com dúvida, ele pode se manifestar aí. Estou aqui, tá? Pode-se definir, então, a união mística como a união íntima. Olha só que maravilhoso. Então, pode-se definir a união mística como a união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual ele é a fonte da sua vida e poder. Vamos pensar, quem é a fonte de vida, então, do povo de Deus, da igreja do Senhor? Aliás, voltando até um pouco aqui na pergunta que foi feita, né? Então, ponto aqui importante. Quando nós olhamos para os cristãos no passado e olhamos para as Escrituras, os cristãos eles sempre estiveram sujeitos, né, a cometer erros, a cometer pecados, mas o que nós vemos é a transformação de Deus no seu povo através dessa união colocada, muito bem colocada aqui, né, como uma união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo. Nós somos, então, alimentados, acho que o termo importante de ser utilizado aqui é esse, nós somos alimentados por Cristo Jesus. Ele é a fonte da vida e do poder, ele é a água da vida, ele é o pão da vida, né? Ele é o centro de tudo aquilo que nós
necessitamos daquilo que nós precisamos. Dentro de uma sociedade, só abrindo aqui um parêntese, né? Então nós falamos muito hoje sobre essa questão de sociedade de consumo, de necessidades diversas. Então as pessoas hoje correndo diariamente atrás de inúmeras coisas para satisfazer os seus anseios, para que eles possam então encontrar, de certa forma, essa felicidade. E o pior é que dentro de uma sociedade de consumo nós acabamos vendo esse tipo de comportamento também entre os cristãos, que estão no mundo, né, influenciado muitas vezes por todas essas questões, mas é importante que quando nós olhamos para essa doutrina, a união com Cristo, o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso coração, ele é conduzido a uma coisa apenas, a algo apenas. O fato de que nós só precisamos, unicamente, exclusivamente, nós precisamos, a nossa maior necessidade, o nosso maior anseio, ele deve ser pela pessoa de Cristo Jesus. Devemos ter esse anseio, devemos querer Cristo mais do que tudo. Afinal de contas, ele é a fonte da vida e do poder de cada cristão, ou seja, da sua salvação em nós. Então, visto que o crente é uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17, ou justificados, como está lá em Atos 13,39, somente em Cristo, né, a união com Ele, procede logicamente a regeneração, olha lá, procede, então, união com Cristo, e aí precede logicamente a regeneração e a justificação pela fé, ao passo que, não obstante, cronologicamente, o momento em que somos unidos a Cristo é também o momento da nossa regeneração e da nossa justificação. E eu vou um pouquinho aqui mais longe, né? Porque quando nós pensamos união com Cristo, então há uma decisão desde a eternidade para que fôssemos salvos em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós somos unidos e a partir de Cristo Jesus, então, recebemos todas as bênçãos da salvação, como a justificação, a regeneração, a santificação, e como eu estava falando, não é algo que eu espero apenas lá no futuro, mas é algo que começou lá na eternidade, Cristo está agindo em nós hoje, Ele está nos salvando hoje e que vai até a eternidade, ok? Então, todas as bênçãos da salvação, elas decorrem, então, desse ponto primordial, que é a união com Cristo. E aí, né, a união real com Cristo, ela estabelece exatamente o que está sendo colocado agora aqui. O Huckman, ele vai dizer o seguinte: do começo ao fim, somos salvos unicamente em Cristo. Então, olha só que legal, olha só que importante. Primeiro, inicialmente somos unidos com Cristo na regeneração. Começa aí. Regeneração. Então, somos unidos em Cristo Jesus. Segundo, apropriamo-nos e continuamos a viver essa união com Cristo pela fé. Então, todos os dias o cristão vive pela fé. Pela fé onde? Em Cristo Jesus, nos méritos de Cristo Jesus. Nos apegamos a Cristo Jesus, nos apoiamos, nos agarramos a Cristo Jesus. Nada mais importa, o que me importa hoje é Cristo Jesus. Ah, mas tem aí os problemas da vida, tem o coronavírus, tem não sei o quê. Eu me apego a Cristo Jesus, eu olho para Cristo Jesus, e olhando para Cristo Jesus, qual que é a consequência disso? Eu consigo ter, então, uma compreensão melhor da vida, da sociedade, dos problemas existenciais, de tudo isso que acaba assolando a mente e o coração do homem todos os dias. Então, apropriamo-nos e continuamos a vivenciar essa união com Cristo pela fé. Então, pela fé, hoje, pela fé em Cristo Jesus, apoiando em Cristo Jesus, eu vivo a minha vida. Como diz o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mais alguma pergunta? Valmir Gomes. Salvação cristocêntrica e união mística não são posições opostas? Salvação
cristocêntrica e união mística não são posições opostas? Não, elas não são posições opostas, porque na verdade você está falando da aplicação da salvação. Então, assim, Cristo veio ao mundo, tornou-se como um de nós, esvaziou-se a si mesmo e ele retoma ao Pai. Ele retoma ao Pai e o processo, por isso que nós estamos falando aqui no conselho, né? Inclusive o termo usado pelo Berkoff anteriormente é exatamente esse. Ele fala aqui, ó, união de vida estabelecida idealmente no conselho da redenção. Então nós estamos falando aqui de que a obra de salvação ela está centrada em Cristo Jesus e que ela é uma ação da Trindade, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então ela é aplicada a nós por meio dos méritos de Cristo e o Espírito Santo de Deus enviado a nós, então ele nos conduz a essas verdades, nos transmitindo, nos dando, né, na verdade, a vida que antes não tínhamos. Então antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Como Cristo nos vivificou e nos levou a enxergar a poderosa obra de salvação realizada na cruz do Calvário? Por meio do Espírito Santo de Deus. E o Berkoff, ele traz essa questão aqui, porque o termo, inclusive, foi muito bem lembrado aqui por Berkoff, ele vai dizer o seguinte: subjetivamente, a união entre Cristo e os crentes, ela é efetuada pelo Espírito Santo de maneira misteriosa e sobrenatural, razão pela qual, né, é geralmente denominada união mística, ok? Então, aqui nós estamos falando de todo um processo de salvação, tá? Nós não estamos presos apenas a um ponto, a um aspecto, né? Por isso que nós estamos falando aqui de união com Cristo, falamos de regeneração, falamos de justificação, falamos de santificação, falamos de glorificação lá na frente. Então, nós estamos falando aqui da ação de Deus sobre o ser humano escolhido, na pessoa de Cristo Jesus, ok? Então somos justificados na união com Cristo. Ponto 3 aqui que ele diz. Então lá, voltando aqui aos pontos destacados pelo Huckman. Do começo ao fim, somos salvos unicamente em Cristo. Então, inicialmente, somos unidos com Cristo na regeneração, apropriamos-nos e continuamos a viver essa união com Cristo pela fé, somos justificados na união com Cristo, e aqui eu acho que responde também essa questão, o fato de que o Espírito Santo de Deus, ele nos aponta a Cristo, ele nos conduz a Cristo, ele nos leva a Cristo, a essas verdades essenciais, agindo dentro de cada um de nós. Somos santificados por meio da união com Cristo. O quarto ponto colocado aqui. Perseveramos na vida de fé em união com Cristo. É-nos dito que até que morrermos, né, até que chegarmos aí à nossa morte, em Cristo, seremos ressuscitados em Cristo e seremos eternamente glorificados com Cristo. Ok? Perfeito? Então, inicialmente somos unidos com Cristo, apropriamos-nos e continuamos a vivenciar essa união com Cristo pela fé, somos justificados na união com Cristo, somos santificados por meio da nossa união com Cristo, perseveramos na vida de fé em união com Cristo, é-nos dito que até que morrermos, né, em Cristo, seremos ressuscitados com Cristo, seremos eternamente glorificados em Cristo. Então, quais são as características, então, da união mística? Quais são as características? Olha só. E aqui nós vamos ver de novo o centro, Cristo Jesus, e a ação do Espírito Santo. Então, ela é uma união orgânica. Cristo e os crentes formam um corpo. Tá? João capítulo 15, versículo 5, olha só. João capítulo 15 e o versículo 5. Mais alguma pergunta aí? Não? E eles ficaram satisfeitos com as respostas? Tá? João capítulo 15, versículo 5. Vai dizer assim:
Dura é quando você chega à idade, né? Aí Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então, sem Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, Cristo e os crentes, eles formam um só corpo. Ela é uma união vital. Nesta união, Cristo ele é o princípio vitalizador e dominante de todo o corpo de crentes. Não é outra coisa senão a vida de Cristo que habita e anima os crentes. De modo que, para falar como Paulo, Cristo é formado neles. Olha só, Gálatas capítulo 4, versículo 19, vai dizer o seguinte. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, nesta união, é o princípio vitalizador e dominante de todo o corpo de crentes. Não é outra coisa senão a vida de Cristo que habita e anima os crentes, de modo que, para falar como Paulo, Cristo ele é formado neles. Outra característica importante. Então, a primeira característica, agora estou falando sobre características, tá? Características da união mística. Primeira, é uma união orgânica, como vimos agora em João capítulo 15. Há outros textos aí que vocês podem verificar depois. É uma união vital. Então, Cristo é quem transmite essa vida, é quem anima os crentes, é quem traz vida para os crentes. Eu sou a água da vida. Então, Cristo Jesus habita e anima os crentes. Terceiro, é uma união mediada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi, numa capacidade especial, uma parte da recompensa dada ao mediador e, como tal, foi derramado no dia de Pentecostes para a formação do corpo espiritual de Cristo Jesus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17... 1 Coríntios 6, 17 vai dizer assim. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, fomos unidos a Cristo Jesus e essa união mediada, então, pelo Espírito. Quarto, é uma união que implica ação recíproca. Então, o ato inicial é de Cristo, que une os crentes a si, regenerando-os e, deste modo, produzindo fé no interior deles. Por outro lado, o crente se une também a Cristo por um ato consciente de fé e dá continuidade a essa união, sob a influência do Espírito Santo pelo constante exercício da fé. Então, essas são algumas das características. Uma quinta característica colocada aqui, ela é uma união pessoal. Todo crente está unido pessoal e diretamente a Cristo. João capítulo 14, versículo 20. Olha só. João 14, 20. Diz assim: Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, é uma união pessoal e também é uma união transformadora. Por esta união, os crentes são transformados à imagem de Cristo segundo a sua natureza. Então é importante dizer isso, porque somos transformados diariamente, de glória em glória, pela ação do Espírito Santo, pelo regenerar da palavra, pela ação da palavra dentro de cada um de nós. Ou seja, nós somos transformados até chegarmos à estatura de Cristo Jesus. É claro que nós temos alguns conceitos errôneos dessa união mística. Tem mais uma pergunta. Sim, pode falar, enquanto eu bebo uma água. Não consigo compreender o que Paulo quer dizer quando diz: morremos, fomos crucificados com Cristo. Opa, muito bem. Eu achava que o ônus da morte ficou com Cristo, enquanto as bênçãos foram transferidas em totalidade para nós. Gálatas 2, 19 e 20. Então, aí é que está. O que colocamos agora há pouco, né? A colocação do Luiz Berkoff é exatamente nesse sentido.
na verdade, morremos junto com Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Significa que nesta união com Cristo, Cristo agora, ele vive em mim. Então, um ponto aqui importante para nós destacarmos. Agora, nós estamos unidos a Cristo em tudo, desde a eternidade. É-nos dito, o apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 17, onde ele vai dizer o seguinte: não nos foi dado apenas crer, mas também participarmos dos sofrimentos de Cristo Jesus. Então aqui, esse é um ponto importante, porque unidos em Cristo Jesus não significa que apenas agora estamos recebendo apenas as dádivas da salvação, ou seja, as bênçãos, mas estamos também aqui, isso também é uma bênção, né? Estamos também sendo coparticipantes de Cristo nos seus sofrimentos e também na sua morte. Porque como pode o cristão dizer que Cristo vive nele, mas todas as obras de um homem carnal, do primeiro Adão, ainda estão manifestando-se através, então, deste ser? Não faz o menor sentido. Então, por isso que Efésios, por exemplo, vai dizer que Cristo... Quer ver? Vamos pegar aqui o texto. Ele é muito importante. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações, aqui um ponto importante, tá? Dizer isso sobre a questão das inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, olha só, nesse momento, Cristo ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Isso significa o quê? Significa que estamos mortos também ali juntos com Cristo Jesus e ressuscitamos junto com Cristo Jesus. Ok? Falando aqui então, só o ponto aqui, né? As características: é uma união orgânica, vital, mediada pelo Espírito Santo, implica ação recíproca, é uma união pessoal, transformadora, e aí nós temos conceitos errados a respeito da união mística. Então, primeiro erro, o erro racionalista, que vai dizer que devemos evitar nós devemos evitar o erro dos racionalistas, que costumam identificar a união mística com a união de Cristo como Logos, com toda a criação, ou com a imanência de Deus em todos os espíritos humanos. Quer dizer, é uma ideia completamente equivocada, errada. Não é isso que a doutrina da união com Cristo ela está nos ensinando. Segundo erro, o erro místico. Então, outro erro perigoso é o dos místicos, que entendem a união mística como uma identificação do crente com Cristo. Então, de acordo com esse conceito, há nele uma união de essência, na qual a personalidade de um, olha só que absurdo, um simplesmente se funde na do outro, de maneira que o crente, que Cristo e o crente não permanecem como pessoas distintas. Também não é isso que a união com Cristo está ensinando. Então, aqui existe sim a distinção entre a nossa pessoa e a pessoa de Cristo Jesus. O erro sociniano e arminiano. Então, no outro extremo, acham-se os ensinos socinianos e arminianos, que apresentam a união mística como sendo união mística simples, união moral. Tá? Então, na semana passada, o pastor Tom até falou aqui sobre a teologia arminiana, e percebemos então nessa teologia arminiana esse conceito de que é o homem que vai até Cristo, tá? Então, eles colocam aqui nesse ponto também a questão da união mística como sendo apenas uma questão de união moral, ou como uma união de amor e simpatia, como a que existe entre um professor e seus alunos, ou entre amigo e amigo. Então, é uma união que não requer um Cristo em nós, que não requer Cristo unido a nós.
E isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, porque nós vamos ver alguns princípios também dessa teologia em outros aspectos. O erro sacramentário. Então, outro erro a evitar-se é o dos sacramentalistas, representados pela Igreja Católica Romana e por alguns luteranos e episcopais da Alta Igreja. Então, Strong ele fala deste erro como sendo talvez a mais perniciosa interpretação da união dessa união. Ela faz da graça de Deus uma coisa substancial. Outro absurdo, então, da qual a igreja é a depositária e que pode ser transmitida aos sacramentos, e perde completamente a noção do fato de que os sacramentos, eles não podem efetuar essa união, porquanto eles já o pressupõem. E aí, o que importa para nós, né? O verdadeiro significado, então, da união mística. O que significa a união mística com Cristo? Então, primeiro, a doutrina da união com Cristo nos ajuda a manter um perfeito equilíbrio entre essas duas facetas. Cristo veio à Terra não só para pagar o preço pela nossa salvação, então que é um ponto extremamente importante, como alguém que acaba lá pagando débito atrasado, né? Ele também veio para levar-nos para dentro e manter-nos dentro da viva união com Ele mesmo. Então, pela união com Cristo, recebemos todas as bênçãos espirituais. Cristo não só morreu na cruz do Calvário há muitos anos, ele também vive em nosso coração para sempre. Não há notícia melhor do que essa. Cristo está vivo e Cristo vive em nossos corações e nos vivifica e nos alimenta e nos sustenta todos os dias e nos abençoa todos os dias. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Resumindo, sobre então a união com Cristo, podemos dizer que nossa união com Cristo, ela tem sua fonte na eleição em Cristo, antes da criação do mundo, e tem seu alvo na glorificação com Cristo por toda a eternidade. Então essa união, portanto, é que faz com que nossa vida como cristãos seja significativa, alegre e vitoriosa. Somos peregrinos e estrangeiros na terra, mas Cristo vive em nós para sempre. Não existe um pensamento melhor e mais importante do que esse, principalmente nesse momento. Então vemos aí uma sociedade totalmente desorientada, vemos as pessoas em crise todos os dias, então são inúmeros os problemas pelos quais os seres humanos estão passando todos os dias, e não falar apenas de hoje, porque tem sido assim durante toda a história da humanidade, mas quando nosso coração, ele, de fato, ele entende, por meio do Espírito Santo, as verdades do Evangelho, entendemos que estamos em Cristo Jesus, essa de fato é a maior alegria que um cristão ele pode ter. É a grande convicção que um cristão pode ter. Ele pode acordar pela manhã, viver o seu dia, vir o período da noite, dormir e estar ali o dia inteiro pensando: Cristo está em mim. Então, vivo hoje sendo alimentado por Cristo Jesus, vivo hoje sendo educado por Cristo Jesus, vivo hoje sendo orientado por essa verdade maravilhosa, que é o fato de Cristo viver em nós para sempre, até a consumação do século. Ok? Eu acho que essa é a grande verdade que nós encontramos aqui dentro desse primeiro ponto que colocamos para vocês, a união com Cristo. Então, a união com Cristo começa na eternidade, lá no momento da eleição, e ela continua hoje no agir do Espírito Santo em nossas vidas e continuará também por toda a eternidade no momento em que estivermos, então, glorificados. Ok? Mais alguma pergunta aí? Não? Então vamos falar agora, e olha só, já passou 1 hora. Passa rápido. Então, a vocação em geral, o chamado do evangelho, vocação em geral. Então, aqui algumas perguntas que elas são importantes. Então, eu retomo aqui ao Bake e ao Mark Jones. Eles citam aqui, esse texto que eu estou colocando aqui para vocês, do Joel Bake e o Mark Jones, na verdade ele faz aqui uma alusão ao pensamento puritano, à reflexão e às várias discussões que os puritanos, ali no século XVII,
Então eles produziram a respeito da fé cristã. E aqui eles citam, por exemplo, William James, que diz o seguinte, ele escreveu que a obra redentora de Cristo, olha aqui que importante, tá? Ela é aplicada por meio da união com Cristo. E que Deus realiza essa união mediante chamado, o qual possui dois componentes. O oferecimento é uma apresentação objetiva de Cristo como o meio suficiente e necessário para a salvação. Pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Então, olha só, a Escritura, ela claramente ensina que o Evangelho precisa ser pregado a todos. Eu particularmente, pegando aqui esse ponto, já tenho vivido, né, a vida cristã já há 29 anos, desde 1991, e desde o momento assim que essas verdades elas ficaram claras, também ficou claro esse aspecto de que o evangelho ele precisa ser anunciado, ele precisa ser pregado, as pessoas precisam conhecer a verdade do evangelho, precisam conhecer Cristo Jesus. Então o Anthony Huckman, por exemplo, ele fala o seguinte, a vocação evangélica ela pode ser definida assim, a oferta da salvação em Cristo às pessoas, junto com um convite para aceitar a Cristo em arrependimento e fé, para que recebam o perdão dos pecados e tenham a vida eterna. Então, a partir dessa definição, o autor ele distingue os seguintes elementos. Primeiro, a apresentação dos fatos do evangelho e dos meios de salvação. Então, a obra que Cristo fez pela nossa salvação precisa ser clara e cuidadosamente colocada. Isso deve ser feito em linguagem compreensível, comunicação. Então, aqui um ponto importante, porque eu particularmente sou professor de comunicação e se tem algo que eu entendo assim, na comunicação você tem um emissor, você tem a mensagem e você tem aqui o receptor. Uma coisa que nós não queremos dentro do processo de comunicação, hipótese alguma, é o chamado ruído na comunicação. É isso que eu não quero. Então, eu sou um emissor. Aliás, um outro autor, ele vai dizer o seguinte, o cientista político, lá em 1948, o Harold Laswell, ele fala sobre essa questão, ele diz o seguinte, quando nós estamos pensando no processo comunicacional, nós estamos pensando no seguinte, quem diz, né, diz o que, segundo ponto, então quem, a pessoa, quem está dizendo, quem está falando, ele diz algo, diz o quê? Diz o quê? Por meio de qual canal? Qual é o canal que esse indivíduo ele está usando para comunicar a mensagem? Por meio de qual canal? Para quem? Então, ele tem um público-alvo, ele tem a quem dizer isso e com que efeito. Então, aqui eu pego esses elementos, eu acho que eles são muito importantes, porque quando nós estamos falando sobre a apresentação dos fatos do Evangelho, nós estamos falando, então, da forma como nós estamos comunicando a mensagem. E aí a linguagem, ela precisa ser compreensível ao povo de hoje, relevante às necessidades e aos problemas presentes, e isso é um ponto, inclusive, que nós temos visto aqui toda semana. Então, o anseio das pessoas por respostas, as perguntas, né? Então, abriu ali o que palavra, vamos começar então agora o momento das perguntas e respostas, o que acontece? Você começa a perceber então isso, as pessoas, elas buscam conhecimento da palavra de Deus nesse momento, elas querem respostas da palavra de Deus, e quem está comunicando a palavra, ele precisa fazer isso de forma compreensível, relevante às necessidades e aos problemas presentes. Então, tão importante quanto isso, aí tão importante quanto, é que o pregador, né, ele precisa, antes de tudo, ser o quê? Fiel às Escrituras. Então, não importa a minha cosmovisão, não importa o meu pensamento, o que eu acho, inclusive costumamos dizer, algumas doutrinas, elas são difíceis de entender. Eu sempre gosto de citar 2 Pedro,
capítulo 3, quando o apóstolo diz o seguinte: o nosso amado irmão Paulo, ele diz coisas difíceis de entender, que os indoutos e incautos torcem para a sua própria perdição. Então entendemos sim que há pontos que são difíceis de entender, que nós temos alguma dificuldade, que nós precisamos perguntar, mas nós precisamos ser fiel às Escrituras. Então, o que me importa? Me importa o que a Escritura ela diz a respeito desse assunto. Então, segundo, um convite para entregar-se a Cristo em arrependimento e fé. Então, o chamado evangélico, ele é ao mesmo tempo uma ordem e uma convocação vinda de um rei. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho melhor isso. Mas olha só, quando fala de um convite para entregar-se a Cristo em arrependimento e fé, vamos nos lembrar do contexto da pregação dentro das Escrituras de uma forma geral. Quando Jonas ele é convocado para pregar a cidade de Nínive, ele é convocado para pregar uma mensagem que pudesse levar, conduzir aquelas pessoas, ainda que ele não quisesse, ainda que ele tivesse algumas dificuldades com relação a essa questão, mas a mensagem vinda da parte de Deus era a mensagem para que aquele povo pudesse, então, se arrepender. Quando nós olhamos nas Escrituras, a mensagem, ou seja, o apelo de Deus ao povo de Israel, é o apelo para que o povo de Israel pudesse também se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ouvir a minha voz e se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Então assim, é uma mensagem, a mensagem dos profetas, a mensagem era a mensagem para que o povo pudesse se arrepender e voltar a Cristo. Quando nós pegamos, por exemplo, a mensagem de João Batista, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Vestia-se de pelos de camelo e alimentava-se de mel silvestre. E aí o texto diz o seguinte, e aí vindo a ele, né, ele pregava, né, o evangelho de arrependimento, a mensagem de arrependimento, e vindo a ele muitos fariseus ali para também ser batizados por ele, ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer entre vocês mesmos: olha, nós somos filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. No capítulo 4, o versículo 17 de Mateus, depois que Jesus havia sido tentado, ele sai então ali pelas regiões da Galiléia, começa a pregar então a palavra de Deus. O versículo 17 diz que ele começa então a pregar a mensagem de arrependimento. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no primeiro sermão do apóstolo Pedro, quando pergunta o que faremos então para que sejamos salvos, a mensagem de Pedro é a mensagem de arrependimento. Então, a mensagem do evangelho é uma mensagem de arrependimento e de levar, então, o ouvinte à fé. O Herman Bavinck, ele diz o seguinte, Herman Bavinck, né, conduz significante discussão sobre os extremos a serem evitados na pregação. Então ele diz o seguinte, uma pregação equilibrada, ele diz, precisa combinar a ênfase sobre o pacto com a ênfase evangelística. Em sermões dirigidos a pessoas que não tenham ouvido antes o evangelho, o pregador precisa não apenas convidar os seus ouvintes a crer e se arrepender, ele precisa também edificá-los na fé. Em sermões dirigidos a membros de igrejas estabelecidas, por outro lado, o pregador não deve se satisfazer em edificar os crentes na fé, meramente esboçando as implicações da fé que se tem por certo que eles tenham. É necessário e sempre será, mesmo na pregação dirigida a crentes, um apelo sério ao arrependimento e à fé, mesmo aos crentes, ok? Então aqui, um destaque aqui na palavra de Herman Bavinck. Terceiro, a promessa do perdão e da salvação. Então o convite do evangelho precisa também incluir a promessa de que aqueles que respondem propriamente ao chamado, recebem o perdão e a vida eterna em comunhão com Cristo. Então essa promessa, ela é contudo condicional. Você recebe perdão e salvação se você se arrepender e crer. É isso. Então, aí o autor ele continua dizendo o seguinte, quando digo que a promessa incluída no evangelho é condicional, olha que ponto importante. Não quero dizer que seja uma condição
que o ser humano possa preencher com sua própria força, com seu próprio querer, com a sua própria, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu promovo isso, porque eu promovo aquilo. Não, só Deus pode capacitar o ouvinte do convite do evangelho a se arrepender e a crer. De novo, voltamos. A nossa pregação, a pregação do evangelho, ela precisa ser cristocêntrica, e é muito importante que todos saibam que são os méritos de Cristo e não méritos do homem. Por isso é importante, né, dizer aqui, como foi muito bem colocado, né, o chamado evangélico convida a todos que o ouvem. Então, quais são as características do chamado do evangelho? Primeiro, é geral ou universal. Então, envolvendo um convite que é feito a todos os que o ouvem. Não importa se a pessoa está lá na África, se está na Ásia, se ele é um chinês, se ele é um norte-coreano, se ele é brasileiro, se ele é americano. Não, o chamado é para todos. O chamado é para todos. Agora, nós conseguimos perceber melhor essas verdades nessas duas parábolas que eu vou citar aqui para vocês. Mateus capítulo 22... Evangelho de Mateus, capítulo 22, ele vai dizer o seguinte. Versículos de 1 a 4. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Ok? Lucas capítulo 14, de 16 a 24, o autor então nos apresenta aqui, Lucas capítulo 14, aliás, de 16 a 24. Ele vai dizer o seguinte: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os seus convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o seu servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, de acordo com Berkoff, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, que a Bíblia ela não faz uso do termo externa, mas fala claramente de uma convocação que não é eficaz. Uma vocação não eficaz. Então, a vocação externa, ela consiste na apresentação e oferta da salvação em Cristo aos pecadores, juntamente com uma calorosa exortação a aceitarem a Cristo pela fé, para obterem o perdão dos pecados e também a vida eterna. Em cada uma das parábolas, então nós temos aí o termo kalel, que é usado para descrever a convocação dos convidados para o banquete. Em Mateus, há uma combinação de duas formas verbais. O rei enviou seus servos, kalesai, tous, keklemenus, para convidar aqueles que tinham sido chamados. Então, o chamado para o banquete, portanto, foi emitido e repetido depois aos mesmos que haviam sido convidados. Mas os convidados originais recusaram o convite e outros, que foram convidados depois, aceitarem. Então, nas duas parábolas, havia pessoas que foram chamadas e convidadas, mas não foram. Jesus colocou isso sucintamente lá em Mateus 22:14, dizendo assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o Novo Testamento, ele ensina claramente que o chamado, o apelo do Evangelho, chega a todos os quais a palavra é pregada e ensinada. Por isso a igreja,
ela precisa ser uma igreja missionária, ela precisa ser uma igreja que tem consciência deste chamado. Ou seja, ela também precisa ter consciência que faz parte da essência do corpo de Cristo, da igreja, a pregação do evangelho, o anunciar a palavra de Deus, o levar a palavra de Deus. Quando um pregador ou um missionário, eles acabam proclamando o evangelho, ele não pode, é claro, restringir-se àqueles que a Bíblia chama de eleitos. Por quê? Até destaquei aí. Eles não sabem, ou ele não sabe quem são os eleitos. Nós não sabemos quem são os eleitos. Eu trabalho dentro de um contexto onde eu tenho inúmeros colegas ali de trabalho que não são cristãos. E eu entendo que, estando ali, eu preciso testemunhar Cristo para essas outras pessoas. Então, eu lido todos os dias com colegas de trabalho, são professores, professores de diversas áreas, professores de jornalismo, de rádio e TV, professores de inúmeras áreas. Esses professores estão ali. E estão ali também, quando eu entro na sala de aula, eu entro dentro de uma sala de aula diante de muitos alunos que não são cristãos. Agora, por meio do viver a palavra de Deus, do testemunhar e até mesmo do anunciar a palavra de Deus, o que eu, naquele lugar, estou fazendo? Estou cumprindo aquilo que pelo qual eu fui chamado, designado, ou seja, é preciso ter uma consciência muito clara disso, de que nós fomos salvos e somos salvos para testemunhar, ou seja, para representar. Nós estamos aqui como representantes de Cristo Jesus. Diferentes concepções da vocatio verbalis, né? Então, a vocatio verbalis é, como a própria expressão sugere, o chamamento divino que chega ao homem por intermédio da pregação da palavra de Deus. Então, para os católicos romanos, por exemplo, pode chegar-lhes também por meio da ministração do batismo. De fato, eles consideram o sacramento como o mais importante meio de levar o homem a Cristo e atribuem à pregação do evangelho uma significação decididamente subordinada, então, a esse ato. Pelágio, e aqui é importante nós retomarmos esse ponto, né? Porque Pelágio ele buscou a solução disso na vontade arbitrária do homem. Então, por natureza, o homem tem uma vontade perfeitamente livre, de modo que ele pode aceitar ou rejeitar o evangelho, como queira. E assim pode, então, pode obter ou deixar de obter as bênçãos da salvação. Então, dentro do pensamento pelagiano, né, a ação é a vontade arbitrária do homem. Então, o homem é que escolhe, o homem é que decide. Então, se ele não faz a vontade de Deus, é porque ele não quer, e se ele faz a vontade de Deus, então é porque ele quer. Essa concepção pelagiana. Agostinho, por outro lado, ele atribuía a diferença à operação da graça de Deus. Então, nós temos a ação salvífica de Deus no homem. O semipelagianismo, então, depois aí, né, de algumas questões, buscou-se então ali uma solução. E aí o semipelagianismo, ele procurou um termo médio entre ambos, evitando tanto a negação agostiniana da vontade livre, do livre-arbítrio, como a depreciação pelagiana da graça divina. O que nós precisamos pensar aqui? Bom, nós precisamos pensar aqui o seguinte, o homem, ele está morto espiritualmente. O homem, como diz Spurgeon, né, um cadáver. Então, assim, ele está morto espiritualmente e, consequentemente, ele não tem condições de ir até Deus ou de buscar a Deus. Vamos falar aqui, então, a questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio, ela encontra-se, né, se assim podemos dizer, no primeiro casal. O primeiro casal, sendo bom, eles puderam fazer algo contrário à sua própria natureza. É aquela pergunta, como algo bom pode fazer o mal? Então, eles, sendo bom, caíram e, consequentemente, então, eles tomaram uma decisão ali. Mas a partir do momento em que o homem caiu, o homem, então, agora ele passou a ter o quê? Toda a sua inclinação, toda a sua propensão para o mal. Miserável homem que sou, bem que quero fazer, esse não faço, o mal que não quero está sempre diante de mim, porque vejo nos meus membros uma lei que luta contra a vontade de Deus.
no pensamento aqui, semipelagiano, ele procura um termo médio, mas a verdade é que o homem caído, ele não pode voltar-se para Deus. Então, segundo Calvino, por exemplo, aqui, ó, o chamamento do evangelho não é eficiente em si mesmo, mas lhe é dada eficácia pela operação do Espírito Santo, quando este aplica salvadoramente a palavra ao coração do homem. E esta aplicação é feita somente ao coração do homem e vida dos eleitos. Deste modo, a salvação do homem é obra de Deus, do começo até o fim, como mostramos agora na questão sobre a união com Cristo. Por sua graça salvadora, Deus não somente capacita o homem, mas também o leva a dar ouvidos ao chamamento do evangelho para a salvação. Os arminianos, claro, não ficaram satisfeitos com essa posição, mas virtualmente retornaram ao semipelagianismo da Igreja Católica Romana. Então, segundo eles, a proclamação universal do Evangelho é acompanhada pela graça universal suficiente, uma assistência graciosa, real e universalmente outorgada, suficiente para habilitar todos os homens para, se o quiserem, alcançar a plena posse das bênçãos espirituais e, finalmente, a salvação. Então, dentro desse conceito aqui, o homem ele participa do processo da salvação diretamente. Então, o homem vai até Cristo, o homem é que toma a decisão, daí, né, muitos falaram assim, eu me decidi por Cristo. Então, eu me decidi por Cristo, como se isso fosse algo possível. Então, o homem está morto espiritualmente, o homem ele está, como diz o texto de Efésios, morto em delitos e pecados, e ainda assim ele acha que ele pode tomar uma decisão em direção a Cristo. Tá? Então, segundo essa posição, eles entendem que sim, o chamado do Evangelho, e aí um outro ponto importante, falando agora sobre o chamado mesmo do Evangelho. O chamado do Evangelho, ele é seriamente bem intencionado. Aí eu volto aqui para o Bake e o Mark Jones. Né? Eles vão dizer o seguinte, o Richard Baxter, ele bradou, será que o Deus vivo enviará às suas criaturas uma mensagem tão séria para que não obedeçam? Então Deus emitiu um chamado universal para vir a Cristo porque todos os homens, não importante quão depravados e incapacitados estejam pelo pecado, possuem entendimento e vontade. E aí, o chamado universal, olha só que importante, o chamado universal, ele dignifica seus ouvintes como seres humanos, dotados de inteligência, personalidade e responsabilidade pessoal moral. Então, chamado universal, por que devo pregar o evangelho a todas as pessoas? Primeiro, porque essa é uma ordem de um rei, como nós vamos ver daqui a pouco. E aqui nós também vemos esse ponto que é muito importante. O chamado universal, ele dignifica os ouvintes. Outro ponto importante, o convite, ele não mente nem engana. Ele é um convite autêntico, valioso, completo e grátis. O evangelho é um oferecimento feito de boa fé. Então, mesmo assim, ninguém vem a Cristo apenas por causa desse chamado universal. Esse é o grande ponto. Não é porque há um chamado universal, não é porque pregamos o evangelho a todos, que todos voltam-se para Deus, voltam-se para Cristo. Não, não é verdade. Em nossa condição caída e de desamparo, não conseguimos reagir, nem vamos reagir como devemos. Nossa obstinação na incredulidade, no pecado, nos impede de responder ao chamado de Cristo. A culpa, ela é toda nossa. Olha só, João capítulo 5, versículo 40. Não quereis vir a mim para terdes vida. Então a responsabilidade aqui também é do homem. O que os cânones de Dort, eles falam sobre a oferta bem intencionada do evangelho? Então, a Confissão Reformada ela tem algo a dizer sobre essa questão. Nos cânones de Dort, há 2 artigos que dão particular atenção a esse ponto. Então, o primeiro está no capítulo 2, artigo 5. É a promessa do Evangelho que qualquer que creia em Cristo crucificado não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa, junto com o mandamento de se arrepender e crer, deve ser anunciada e declarada sem diferença ou discriminação a todas as nações e pessoas às quais Deus se agrada em enviar o Evangelho. Então é importante que o cristão ele tenha sempre isso em mente.
O outro artigo, né, 3 e 4 aqui, 8, é ainda mais significativo. Todos os que são chamados pelo Evangelho são seriamente chamados, séria e genuinamente. Sério et verissime. Então, Deus faz conhecido na sua palavra aquilo que o agrada. Que aqueles que são chamados se acheguem a ele, seriamente. Promete também descanso para a alma e vida eterna a todos que venham a ele e creiam. Tá? Então, quais são as características da vocação externa? Primeiro, características, tá? É geral ou universal. Seu ponto de partida e sua autoridade está na comissão do rei. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é uma ordem de um rei, Cristo Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É um chamamento bona fide, ou seja, de boa fé. A vocação externa é um chamamento feito com boa fé, um chamamento feito com seriedade. E aí entramos no ponto da vocação eficaz. Então falamos sobre união com Cristo, falamos sobre o chamado geral. Então, todas as pessoas, de todo mundo, de todas as raças, tribos, línguas e nações, todos são convidados, são chamados a ouvir o evangelho. Todos são convidados a ouvir a palavra de Deus. Vimos isso, inclusive, nas parábolas de Mateus 22 e Lucas 16, que todos são chamados. No entanto, nem todos querem ouvir a mensagem do evangelho. A Confissão de Westminster, ela vai dizer o seguinte: todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso ele fez iluminando o entendimento, e aqui eu faço uma pausa, né? Iluminando o entendimento. Se nós pegarmos uma pergunta dos discípulos a Jesus, lá em Mateus capítulo 13, os discípulos perguntam assim a Jesus: Senhor, por que falas por parábolas? E Jesus então responde a eles: porque a vós foi dado conhecer os mistérios de Deus, mas a eles não. Então nós temos aqui um ponto importante. Isso ele faz iluminando o entendimento deles espiritual e salvificamente, a fim de quê? De compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Mas de maneira que eles vêm, assim, acabam vindo livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Segundo, essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nesta vocação, o homem é inteiramente passivo até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. As crianças eleitas, aqui dá um ponto muito interessante, né? Então, as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo, por meio do Espírito que opera quando, onde, como lhe apraz. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas eleitas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Ponto importante. Por quê? Porque aqui muitas pessoas, né, realizam muitas perguntas nesse ponto. Mas o que nós temos que ter em mente? A salvação não é uma condição de ser criança, ou de ser idoso, ou pelo fato de que o homem nunca ouviu o evangelho. Então, olha, ele nunca... tem uma tribo lá não sei aonde, um local onde ninguém nunca ouviu o evangelho. É justo que esse homem, então, morra e vá para o inferno? Ou que A questão não é essa. A questão é estar em Cristo ou fora de Cristo. Essa é a questão. A salvação não é algo que implica ao homem, não é algo do qual eu quero, ou eu dentro da minha cosmovisão eu vou falar assim, olha, mas isso aqui, né, não é justo, não é legal, não consigo conceber Deus
nesse ponto, porque Deus é amor, Deus é justo, então existe toda uma concepção para poder explicar aquilo que as Escrituras não estão ensinando. Então, é importante dizer que existem sim pontos difíceis de serem entendidos. Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se nós perguntarmos para qualquer cristão sério, seja ele um cristão sério, você acredita na Trindade? Sim, claro. A Trindade foi revelada pelas Escrituras, a Trindade está nas Escrituras. Alguém consegue explicar a Trindade? Aliás, se alguém algum dia conseguir explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Então é importante a gente já começar por aqui. Nós não conseguimos explicar a Trindade, mas as Escrituras revelam a Trindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conseguimos compreender totalmente? Não, não conseguimos compreender. Mas a Trindade ela é ensinada pelas Escrituras. E um cristão sério, ele nem discute isso. Um cristão sério, ele acredita na Trindade, ele acredita no batismo ali, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele acredita na Trindade. Agora, quando chega em outras doutrinas, como por exemplo eleição, predestinação, aí, olha, eu não consigo entender isso, eu não consigo como Deus. Olha, da mesma forma como eu tenho algumas dificuldades para entender alguns pontos, não é diferente aqui. Não é diferente. Então aqui, o que nós precisamos ter muito claro na nossa mente é isso. O Evangelho, ele é centrado na pessoa de Cristo Jesus. Ele é centrado. Eu posso até não entender alguns pontos, mas eu creio pela fé, porque ele está centrado na pessoa de Cristo Jesus. Então eu me apoio em Cristo Jesus. Esse é o ato de fé. O ato de fé é o ato de apoiar-se em Cristo Jesus e de confiar naquilo que Cristo Jesus está ensinando e de confiar naquilo que Cristo Jesus está colocando e de me entregar inteiramente aquilo que Cristo está colocando para os seus e de, pela fé, me submeter a essa verdade, ainda que a minha mente, ainda que muitas pessoas tenham muitas cosmovisões e acabam por muitas perguntas e colocar muitas coisas, mas eu me apego à verdade do Evangelho, centrada na pessoa de Cristo Jesus. Então, a questão da eleição, a questão da criança, de idoso, daquela pessoa que nunca ouviu o Evangelho, é uma questão de você olhar para aquilo que Cristo está colocando. Ser salvo é pensar no que Cristo fez e não no que o homem faz. E por fim aqui, os não eleitos, ainda que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo jamais chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar sua vida de acordo com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. Então, asseverar e manter que o podem é muito pernicioso e detestável. Então, aqui eu fiz os pontos da Confissão de Westminster, e aí eu volto aqui para o Huckman, onde ele diz o seguinte: havendo olhado para o chamado do Evangelho, vamos então para a próxima questão e dar resposta a esse chamado. Nem todos os que ouvem o convite do Evangelho aceitam e chegam à salvação. Alguns sim, outros não. Como é que nós explicamos isso? Então, como é que isso pode ser explicado? Acabei de colocar, olhamos para Cristo. Então, diversas respostas têm sido dadas a essa questão. Alguns, os semipelagianos e os arminianos, têm dito que a aceitação do convite evangélico depende, em última instância, exclusivamente da vontade do ser humano. Segundo a teologia reformada, os seres humanos são, por natureza, incapazes de responder ao convite do evangelho com arrependimento e fé. Então, por causa de sua incapacidade espiritual, a pessoa não regenerada, ela é incapaz, a parte da obra especial do Espírito Santo, de mudar a direção básica de sua vida, do amor a si mesmo para o amor a Deus. Então, a menos que Deus, pelo seu Espírito, abra o coração do ouvinte, capacitando-o a crer, ele ou ela jamais poderá aceitar o convite do Evangelho. Então, essa abertura do coração ela é descrita pelos teólogos reformados como vocação interior ou eficaz. Importante dizer aqui que o homem natural, ele não quer Deus. O homem natural, ele não quer voltar-se para Deus.
Na verdade, o que ele quer são religiões, respostas que possam serem compatíveis com a sua cosmovisão, com o seu modo de viver. Aliás, falar de arrependimento hoje, falar de fé, falar de pecado é algo que soa para o mundo como algo totalmente absurdo. Então o evangelho ele pode ser rejeitado pelo justo, não só pode, não só por causa da superficialidade do ouvir, ele pode também ser rejeitado a despeito do entendimento, a despeito de receber essa palavra no coração, no íntimo do seu interior. E a base bíblica da vocação eficaz, então? Então, nesse ponto, precisamos voltar um pouco e refletir sobre o que a Bíblia ensina a esse respeito. Então, olha só. Nós temos aqui alguns textos, eu separei aqui alguns textos que eles são importantes. João capítulo 3, versículos 3 a 5, ele diz o seguinte. João capítulo 3, versículos 3 a 5. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, esse aqui um ponto. João capítulo 6 e o versículo 44, ele vai dizer o seguinte, João 6, 44, ele diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E por fim, está, não que seja o fim dos textos, mas colocando aqui, nesse momento, até por causa do nosso tempo, né? João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus diz o seguinte, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Então, nós vamos ver aqui, algumas vezes, por exemplo, no versículo 2, ele vai dizer também, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, o Pai deu ao Filho. É isso que o Evangelho está nos ensinando. Então, assim, nossa condição ela é de morte espiritual. E como pode alguém espiritualmente morto responder favoravelmente ao convite do Evangelho? Então, só há uma forma. É o próprio Deus agindo na vida do indivíduo. Por isso que a obra de salvação ela é, antes de mais nada, um milagre. Ok? Então, se nossa condição natural é como a descrita nas passagens mencionadas, é óbvio que não podemos, por nós mesmos, aceitar o convite do Evangelho. Então, pedir às pessoas que são por natureza espiritualmente mortas, hostis a Deus, incapazes de entender as coisas do Espírito de Deus, incapazes de submeter à lei de Deus, que respondam favoravelmente ao convite para arrepender-se dos seus pecados e crer em Cristo, é como pedir a uma mulher totalmente surda que responda a uma pergunta, ou a um cego que leia um recado. É como ficar em pé lá na beira do telhado e pedir a uma pessoa na calçada que voe até ela. Então, quer dizer, é uma coisa totalmente absurda, não vai acontecer. E aqui tem um ponto, né, que eu gosto de destacar nessa fala, o homem, ele está espiritualmente morto, ele está totalmente longe de Deus. E por muitas vezes, até por causa dessa questão, dessa pregação, de que o homem ele tem que tomar decisão, de que isso, de que aquilo, como eu posso querer que alguém que não tem o Espírito Santo de Deus e que não tem a palavra de Deus, esse indivíduo possa se comportar como um cristão? Não há a menor possibilidade. Então, comporta-se como um cristão, ou age como um cristão, ou tem as verdades do cristianismo internalizadas dentro de si, todos aqueles que de fato foram chamados por Cristo eficazmente.
Então, esses respondem de uma forma eficaz ao Evangelho. Como, por exemplo, será que a Bíblia ensina algo sobre a vocação eficaz? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 e 24, né? Vai dizer assim, quando Paulo acrescenta, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele diz, nada mais que para aqueles a quem Deus eficazmente chamou. Então, para os que foram chamados de maneira a responder favoravelmente ao Evangelho. Assim, a palavra kletóis, como usada nessa passagem, deve se referir à vocação eficaz. Então, como definimos a vocação eficaz? Em resumo, a vocação eficaz é o convite do Evangelho tornado efetivo para a salvação no coração e na vida do povo de Deus. Então, a não ser que Deus sobrenaturalmente transforme o coração dos que recebem o convite, ele ou ela não poderá responder com fé. Essa transformação do coração, ela ocorre na vocação eficaz. Uma definição mais completa da vocação eficaz pode ser essa: a ação soberana de Deus por meio do Espírito Santo, pela qual ele habita, ou habilita, né, nesse caso, o ouvinte do convite do Evangelho a responder ao apelo em arrependimento, fé e obediência. Então, os alvos da vocação eficaz, quem são? A vocação eficaz convoca-nos a uma vida de qualidade distintiva, uma vida que é diferente, que nos separa moral e espiritualmente desse mundo mal. Então, usando a linguagem de Efésios 4:1, aqueles que são eficazmente vocacionados devem viver de modo digno da sua vocação. Viver esse tipo de vida, porém, requer nosso diligente envolvimento. Ainda que a vocação eficaz seja fruto da soberania de Deus, traz ao cenário toda a nossa responsabilidade, como John Murray disse. A soberania e a eficácia da vocação, isto é, da vocação eficaz, não anulam a responsabilidade humana, antes fundamentam e confirmam essa responsabilidade. Então, a magnitude da graça enaltece a obrigação. Então, vir a Cristo não é algo que se realiza simplesmente com a execução de algum rito, né? Então, olha, o pregador traz aquele sermão cheio de eloquência, e aí as pessoas se sentem, então, comovidas, constrangidas, e aí começa todo aquele apelo, vem a Cristo, vem aqui à frente, porque hoje você vai receber, então, a salvação, ou então, olha, preencha aqui o cartãozinho, porque através desse cartãozinho, então, você então vai ter conhecimento de Cristo, atender um apelo do culto. Não é isso. Mas também temos aqui um outro extremo que devemos evitar, ou seja, concluir que não temos condições de saber nada a respeito e que também não devemos nem mesmo tentar, ou seja, não devemos pregar, porque como nós não sabemos, então eu não prego, simplesmente eu deixo que Deus ele então faça isso. Então, a fim de evitar esses dois extremos, os puritanos esclareceram como nós, de fato, vimos a Cristo. Eles tomaram o cuidado de mostrar que vir a Cristo é possível porque Cristo não apenas tem o desejo, mas também a capacidade de salvar pecadores. Então, além do chamado externo e universal de Deus, existe seu chamado interior e eficaz. Esse chamado eficaz é inseparável daquilo que os puritanos chamavam de promessas absolutas ou incondicionais de Deus. Então, para a gente já ir aqui para os finalmente. Ao comentar sobre a nossa necessidade do chamado eficaz, o John Flavel, ele afirmou o seguinte: mas nem toda a pregação no mundo é capaz de operar por si mesma e por sua própria natureza essa união com Cristo, a menos que uma força sobrenatural e poderosa a acompanhe com esse objetivo e propósito. Então, como Deus supera a incapacidade humana? Esse é o grande ponto. Então, somos incapazes de nos voltar a Deus. Pelas nossas próprias forças não conseguimos. Então, a humanidade não só ela é incapaz de se redimir, mas sem a graça de Cristo, os homens não conseguem nem mesmo receber a redenção de Cristo. Alain, por exemplo, ele refletiu sobre sua própria inaptidão como pregador para salvar pecadores perdidos. Irei e falarei às sepulturas, esperando que os mortos me obedeçam e saiam. Irei e falarei às sepulturas. Imagina, nós vamos pregar exatamente dessa forma. Vamos ter sempre em mente aquilo que Efésios diz: e ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Quem vivificou?
Fui eu? Foi o pregador? Foi o apelo, a boa música? Então coloca aquela música no fundo e aí começa, né, mexer então com toda aquela coisa da emoção, então já começa, olha, não é isso que salva o indivíduo. O que vai mudar de fato a vida do indivíduo é a ação de Deus de fazer o cego ver, o surdo ouvir e de fazer com que o morto, então, ele possa então reviver. Isso é o que salva o indivíduo, né? A ação de Deus e não uma ação meramente humana. Então os puritanos ensinaram que os homens devem fazer tudo o que podem para buscar a Deus e que nenhuma pessoa faz tudo o que pode e deve fazer. Então, para vir a Cristo, pecadores impotentes precisam do chamado eficaz de Deus. Para eu encerrar aqui, então nós falamos aqui sobre a união com Cristo. A união com Cristo, desde a eternidade, somos unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo e continuaremos unidos a Cristo por toda a eternidade. E aí falamos então do chamado. O chamado, a pregação do Evangelho é para todos. Então todos devem ouvir o Evangelho, todos precisam ouvir o Evangelho. Eu me lembro, né, lá no início da minha caminhada cristã, e eu não nasci num lar evangélico, mas me lembro disso, que onde assim eu entrava, eu queria, né, pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, então anunciar o Evangelho para todas as pessoas, e naquele afã, né, de quem, então olha, você prega, você fala isso e aquilo, onde eu entrava, isso está errado? Não, não está errado, mas é necessário junto com isso fazer isso de uma forma orientado pelas Escrituras, de uma forma que você seja fiel às Escrituras. Então esse fervor missionário, esse fervor evangelístico, ele deve estar no coração de cada crente. Cada crente tem que sentir esse desejo de pregar, de anunciar, de falar, de testemunhar, como foi pregado no domingo, por exemplo, pelo pastor Amaury. Então assim, o cristão, ele tem que ter o desejo de pregar. Hoje nós vemos aí cristãos dedicando horas do seu tempo discutindo política, discutindo ideologias. Irmão, ideologia não salva ninguém. A palavra de Deus ela é muito clara em dizer, Romanos capítulo 1, o evangelho é o poder de Deus. Então, a nossa vocação, o nosso chamado é para a pregação, a propagação do Evangelho. E a igreja deve ser uma igreja missionária. Sabemos quem são os eleitos? Não, não sabemos. É por isso que pregamos, porque não sabemos quem são os eleitos. Agora, pregamos também com essa convicção de que Deus escolheu os seus para a salvação e que com a pregação do Evangelho, com o anunciar do Evangelho, consequentemente, os eleitos ouvirão a voz do Senhor, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz e me obedecem. É isso que é importante, que tenhamos isso todos os dias quando nós acordamos, nós tenhamos essa convicção. Ora, hoje é um dia abençoado, é um dia que eu posso testemunhar Cristo para outras pessoas. Se as pessoas elas vão vir ao Evangelho ou não virão ao Evangelho, isso não é uma questão que me diz respeito, é uma questão que diz respeito a Deus. Então, ser salvo ou não ser salvo é uma condição de estar em Cristo ou fora de Cristo, ok? Por fim, vocação eficaz, então, devemos então nos sentir abençoados, porque Cristo nos escolheu desde a fundação do mundo. Devemos nos sentir abençoados, porque a mensagem do Evangelho nos alcançou, e porque então Deus agiu em nossos corações, e porque Deus continua agindo em nossos corações, somos capazes então de responder de forma satisfatória ao Evangelho de Cristo Jesus. Mais alguma pergunta? Vai dar 10 horas já. Já vai dar 10 horas, né? Pastor, tem mais uma aqui, ó. Uhum. Tem duas na realidade, né? A do Paulo Sérgio também. Sim. Existe a dupla predestinação? Não. Existe a eleição desde a eternidade. Então, desde a eternidade, Cristo, ele escolheu. Agora, ele escolheu os seus, e aqueles que foram escolhidos por Cristo Jesus, eles vão manifestar, eu gosto de
falar isso, né? Eles vão então internalizar essas verdades do Evangelho, ou seja, as verdades do Evangelho estarão inscritas em seus corações e, consequentemente, serão habilitados a viver de uma forma que agrade a Deus. Nessa questão, então, habilitados a viver de forma que agrade a Deus, significa que meu ser, que meu corpo, que minha vida, que minha família, que meu emprego, tudo aquilo que eu tenho, vai glorificar a Deus. Então, tudo conduz ao fato de que Deus ele vai ser glorificado. Como isso vai acontecer? Olha, eu posso, né, aí entraríamos nas questões, né, do corpo de Cristo mesmo, como o corpo ele age. Ora, um foi chamado para ser apóstolo, outro foi chamado para ser pastor, evangelista, professor, enfim, cada um foi chamado de uma forma dentro do corpo de Cristo. Agora, cada qual como um cristão servindo a Cristo, testemunhando de Cristo, porque como eleito de Cristo, ele vive essa vocação até que Cristo volte. Ok? Ok, agora tem mais uma aqui. Normalmente as pessoas fazem, pastor. Eu coloquei até no YouTube essa pergunta. Se o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, sua morte já foi decretada na eternidade, a queda do homem também foi decretada? Olha, que pergunta importante, né? Então, esse é um ponto importante. Falar sobre decreto de Deus, nesse caso, falar que Deus decretou é uma questão complicada. O que nós podemos entender aqui? Primeiro, vamos voltar àquele princípio. Primeiro que Deus, ele não se espanta. Né? Então, algumas pessoas elas vivem ainda uma teologia onde elas acham que Deus ele se espanta. Ora, eu pequei agora, o que será que Deus vai pensar de mim? Então, eu pequei, olha, eu errei, o que Deus vai pensar de mim? Então, peraí, vamos deixar bem claro, Deus não se espanta. E todos os nossos pecados, desde o primeiro dia que nascemos até o nosso último dia de vida, eles já foram pagos na cruz do Calvário. Ou seja, não é que Deus não sabia que eu ia... Então, assim, por exemplo, na teologia arminiana nós vemos muito disso, né? Então, aquela questão que o indivíduo vive essa angústia, tô salvo, não tô salvo, tô salvo, não tô salvo. Então, assim, a hora o indivíduo está salvo, ele comete um pecado, ele não está mais salvo. Então, assim, é importante dizer, Deus, ele não se espanta, Deus, ele não... dizer Deus não sabia da queda do homem, isso não é verdade. Quando Adão e Eva pecaram, simplesmente Deus, ele deu, né, continuidade ali ao curso daquilo que já havia sido colocado desde a eternidade. Agora, o que as escrituras elas nos ensinam? É muito importante pontuar isso, tá? As escrituras, elas nos ensinam que Adão e Eva foram criados bom. É isso que a escritura está ensinando. Deixa eu só... Voltou? Tá bom? Tá ok aí? Então, assim, a primeira questão que nós temos que entender é isso, tá? Então, assim, aqui nós temos uma questão que ela entra muito, mas muito mesmo dentro do campo da especulação. O que nós sabemos é que o diabo e seus anjos pecaram. O que nós sabemos é que o mal chegou então até o homem e que o homem então ele pecou e ficou, né, separou-se, ficou separado. Então, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, mas daí a dizer, há um decreto de Deus para que o homem, então, ali ele pecasse. Bom, as escrituras, elas não falam a respeito disso, ok? Ok, eu quero, então, aqui agradecer a todos, né, por terem me ouvido durante essa noite. Espero que tenha sido uma noite abençoada para todos
Que o Senhor abençoe você, sua família, sua vida, seu emprego. Estamos vivendo, sim, um momento difícil da humanidade, mas sabemos que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é Senhor das nossas vidas e podemos, sim, acordar todos os dias com a convicção, podemos dormir agora com essa convicção de que Cristo está em nós. Isso é importante. Eu gostaria de orar agora por você, por sua família. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento que passamos juntos. Muito obrigado pela tua palavra que foi ministrada, ensinada. Que o Senhor possa alcançar o coração de todos aqueles que ouviram agora a tua palavra, Senhor, e que naquilo, ó Deus, que de alguma forma eu não consegui dar uma resposta satisfatória, que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, possa ensinar todas as coisas e tirar, ó Deus, todas as dúvidas daqueles que lhe buscam, Senhor. Obrigado por esse momento, eu clamo a Ti agora pela vida de cada irmão, de cada irmã que faz parte aqui desse curso da ETEP, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa continuar conduzindo as suas vidas à verdade do Evangelho. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. E aí, senhores? Definido?